A paz do Senhor, juvenis! Eu sou a Larissa, nós estamos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho em Cariacica, no Espírito Santo e no Brasil. E hoje eu estou acompanhada de alunos e de professores para ministrar nossa lição 7 dos juvenis, que tem por título Evolucionismo versus Criacionismo. Então, vou deixar os meus companheiros aqui se apresentarem. A paz do Senhor, juvenis. Eu sou o pastor Gideão. Estamos aqui para comentar essa lição maravilhosa. Paz do Senhor, juvenis, eu sou Maria Clara. Paz do Senhor, juvenis, eu sou o Vitor. E antes da gente iniciar a nossa lição, a gente quer pedir para você se inscrever no canal, fazer um comentário no vídeo, deixar o seu like. Se você for aluno, já coloca sua presença aí no chat, vamos movimentar o chat. E se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Coloque também o seu nome, de onde você fala, no chat ou nos comentários para que a gente possa te conhecer melhor. Juvenis, agora vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Te agradecemos por essa lição. Que o teu Espírito Santo possa vir e falar profundamente aos nossos corações. Nos dá, Senhor, o entendimento da tua palavra. Ó Senhor, da tua palavra revelada. E que possamos conhecer mais deste Deus Criador de todas as coisas, ó Deus, neste dia. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis! Eu sou o Pedro, estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe com vocês. E nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, de 24 ao 27. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Salmos 19, de 1 a 3. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Romanos 1, do 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E foi isso, juvenis. Tchau! Você já se perguntou como foi o início de todas as coisas, como o mundo, como todas as pessoas surgiram? Acho que todo mundo alguma vez na vida já teve esses questionamentos. Sim. E muitos estudiosos, cientistas ao redor do mundo têm buscado teorias, né, durante toda a história para tentar responder a essas perguntas. Uma dessas teorias, das mais conhecidas, é a teoria da evolução das espécies, como também conhecida como teoria do evolucionismo ou então do darwinismo. E hoje nós vamos falar aqui na aula de hoje sobre a origem de todas as coisas, mas nós vamos falar a verdade. E a verdade é que Deus criou todas as coisas. Nós cremos no criacionismo bíblico. E eu queria já abrir a discussão aqui para vocês também, juvenis, vocês que estão aí, coloquem no chat para compartilharem as experiências. Mas e aí, vocês já pensaram em algum momento assim da vida? Vocês já pensaram alguma vez na vida de onde que eu vim, como que tudo surgiu, como foi a origem de todas as coisas? Ou vocês já foram ensinados de que Deus criou todas as coisas? Bem, deixa eu começar respondendo, então, dando uma resposta e um depoimento pessoal também. Existem 3 perguntas básicas sobre o sentido da vida. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, todas as pessoas, em algum momento da sua existência,
elas vão ter que parar e pensar sobre isso, porque isso é uma coisa básica da vida do ser humano, né? Quando eu cheguei ao ponto de pensar sobre isso, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, eu já tinha sido ensinado pelos meus pais acerca de um Deus criador, né? E eu lembro, assim, quando eu era criança, pequenininha, eu lembro que eu ia na igreja, eu via as pessoas fazendo o apelo no final, e chegava em casa eu perguntava à minha mãe, mãe, como pode as pessoas não aceitarem um Deus que as criou? Eu não falava desse jeito, né? Claro. Eu falei, mãe, Deus criou o homem e ele não aceita, como pode? Aí eu pensava assim, eu acho que quando eu crescer e tiver assim, for pregar, eu vou falar isso. Por que você não aceita? Esse Deus, eu te fiz, rapaz. Eu pensava assim na minha cabeça, né? É verdade, né? Mas aí depois vem aquela fase, né, de você estudar, conhecer um pouco sobre ciência, né? E eu estudei, né, na universidade, estudei filosofia, né? E tive contato com muitas teorias científicas. E, assim, eu digo uma coisa para vocês, que são juvenis, né? Eu digo uma coisa para vocês. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi na universidade, no curso de filosofia, estudando sobre ciência, sobre teorias humanas e tal, nada disso abalou a minha fé. No sentido de que eu estava seguro, né, acerca de que nós temos um Deus criador, né, e nós somos servos desse Deus. Temos que ser servos desse Deus. Então, quando foi me apresentado, né, as teorias que, de certa forma, iam contra a palavra de Deus e contra a Bíblia, que eu analisei aquilo ali, eu vi que não se sustentavam. Não tinha sustentação aquelas ideias. Então, parece assim que isso me fez mais crente ainda, porque me fez me apegar ainda mais à minha fé. Porque na minha fé eu encontro a razão de todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. É exatamente por isso que nós estamos estudando sobre esses assuntos, É né? Para verdade. que quando a gente chegue nas universidades, nos nossos ambientes de trabalho, nós estejamos com a nossa fé firme naquilo que nós acreditamos. verdade. E vocês, têm alguma experiência, assim, para compartilhar sobre isso? Do momento que vocês tiveram certeza, assim, não, Deus é o criador de todas as coisas. Essas teorias não são verdadeiras. E aí? Eu acredito que todo mundo já se perguntou de onde eu vim, por que eu existo. Mas, na verdade, eu fui ter esses pensamentos depois que eu tive uma idade um pouco maior. Foi até recentemente, na verdade. Depois que eu fui ter um pensamento mais crítico. E, graças a Deus, que eu fui estudar isso na escola, né? Aí, tudo que eu tava ouvindo na escola, eu ouvi nos cultos de quarta-feira. Aí é como se eu tivesse já blindado, sabe? Eu já sabia qual era a verdade. A verdade é que Deus criou todas as coisas. Glória a Deus. E você, Maria? Amém. Eu comecei a me questionar sobre de onde nós viemos, para onde nós iríamos e se existia algo além de nós, maior do que nós, aos meus 7, 8 anos. Que eu lembro que foi uma fase assim, muito marcante para mim, porque foi na escola, quando eu comecei a estudar sobre os astros, sobre os planetas. E aí eu comecei a me questionar. Eu chegava em casa e falava, Mãe, pra onde que a gente vai? Não é possível que tem só a gente, que é só a gente. Pra onde que a gente vai? De onde a gente veio? Por que nós estamos aqui? eu lembro de ter feito essa pergunta para ela. E, inclusive, me recordando, eu acho que foi nesse momento que eu firmei a minha fé. Que eu Glória a realmente reconheci que eu acreditava em Deus e que eu acreditava em algo. Porque é aquilo que o nosso pastor fala, precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser cristão. Porque é muito difícil acreditar que nós Verdade. viemos do nada. É verdade. E é muito bom acreditar que nós tivemos um pai criador que pensou em cada detalhe ao nos fazer. Glória a Deus. E você falou uma coisa importante aí, Maria Clara, que é a questão, quando você fala assim, de um pai que planejou e cada detalhe. A gente vê na criação detalhes tão preciosos que a gente chega à conclusão de que isso não poderia ter acontecido por acaso. Né? Tem que ter uma mente criadora, Exatamente. sábia, inteligente, capaz para fazer um mundo com tanto detalhe, assim, que beira o absurdo. E as coisas todas com um propósito, com um sentido, e tudo se encaixando perfeitamente. Sim. É Enquanto verdade. quando nós adoecemos, quanto o nosso corpo luta para nos manter vivos, cada célula tem o seu Verdade. trabalhinho. Aí, ó.
é uma coisa muito perfeita e não tem como ter vindo do nada. É verdade. E vamos ouvir agora um pouco das experiências dos juvenis? E agora nós estamos aqui com o nosso juvenil, Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, eu vou dar uma pergunta pra você aqui. Você já participou de algum debate na escola sobre evolucionismo e criacionismo? já. Você pode falar pra gente como é que foi? Então, isso aconteceu o ano passado na minha escola antiga. E a minha professora, ela acreditava no criacionismo, só que ela acreditava que depois Deus criou o mundo, só que nós evoluímos do macaco mesmo assim. Então ela era uma evolucionista teísta. Só que aí a gente acredita que nós somos totalmente criacionistas. Então eu debati um pouco com ela lá. Legal, isso aí. E agora nós estamos aqui com a nossa juvenil, Duda. a Duda. Então, Duda, tem uma pergunta pra você. Você já teve que responder a um colega ou numa aula sobre a sua crença no criacionismo? Já. E como é que você se saiu? Eu creio que me saí bem. A gente não chegou a um consenso em comum, mas eu consegui defender minha crença e ainda fiquei de dar respostas melhores depois de perguntar meu pastor. Mas é isso. É isso aí, juvenis. E agora nós estamos aqui com o nosso juvenil, João Antônio. João Antônio, isso aí. João Antônio, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Que resposta você daria a um colega que acredita exclusivamente na teoria da evolução e vê o criacionismo como algo sem fundamento? Bom, eu falaria sobre a base bíblica e sobre alguns conceitos que estão sendo provados na atualidade pela ciência. Uau! Nossos jovens estão sendo muito bem treinados aqui, hein? Muito bom ouvir as respostas de vocês. E agora nós vamos falar o que é a teoria da evolução, Vitor? Bem, a teoria da evolução, também conhecida como darwinismo, ela se baseia na ideia de que tudo surgiu do nada. No caso, todos os seres que a gente conhece hoje surgiram de uma molécula unicelular, que foi para o peixe, foi para uma ameba, aí virou um largato e surgiu tudo que a gente conhece hoje. Foi evoluindo ao longo de milhões e milhões de anos. Muito bom, Vitor, esse conceito aí que você trouxe aí sobre o evolucionismo, né? Agora, fazendo aqui o contraponto, nós sabemos que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Então, o homem ele não evoluiu de uma espécie, de espécies. O homem, na verdade, é produto da criação de Deus. É produto de uma mente que planejou, né, e criou e executou na criação. E uma coisa importante também é que o Senhor, né, o Senhor Deus Criador, além dele fazer o homem, né, na sua parte material, seu corpo, seu físico, ele também fez o homem na sua parte imaterial, a sua alma e o seu espírito. Então, vamos pensar assim, se os cientistas aí, né, pensarem que o homem é produto da evolução, tal, e que ele vem se aperfeiçoando ao longo dos anos, tal, mas e a parte imaterial? E a alma? E o espírito que está dentro do homem? Então, quer dizer, eles não falam nada sobre isso, eles não têm razões para explicar como que isso foi parar dentro do homem, porque nós temos uma mente, nós temos um pensamento, uma racionalidade, nós temos uma alma dentro de nós, um espírito, né? Então o homem ele possui muitas qualidades, né? E ele possui muitas assim, competências que não pode ter simplesmente surgido do nada, de uma maneira assim aleatória, né? Competências essas que justamente vêm pelo fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Né? Nós temos características inerentes a nós que que Deus as colocou em nós justamente porque somos imagem e semelhança dele. Agora, uma outra coisa, Larissa, né, e Vitor e Maria Clara, é que do ponto de vista bíblico, ao invés do homem evoluir, ele involuiu. É verdade. Né? Porque o homem foi criado, Adão, Eva, foram criados seres capazes, inteligentes. Então Adão era um homem inteligentíssimo, tinha uma capacidade extraordinária. Ele foi um administrador do Jardim do Éden, né? Ele colocou o nome dos animais, ele conversava com Deus todos os dias. Então Adão, ele era um homem assim, altamente capaz. E quando veio o pecado, manchou tudo, o homem perdeu toda aquela capacidade que ele tinha, e aí o homem foi justamente regredindo. Né? Então não houve evolução, houve justamente o contrário, involução.
E Maria, como que surgiu a teoria da evolução? De acordo com a professora Verônica Araújo, que é a comentarista da nossa lição, a teoria teve início com o naturalista britânico Charles Darwin. Os seus conceitos foram apenas o ponto inicial para essa teoria. Após a publicação do seu livro A Origem das Espécies, onde propõe que todas as coisas vivas descendem de um ancestral comum. E aí vários cientistas tomaram essa tese no meio acadêmico. E nessa teoria, falando sobre essa teoria, Darwin achou assim um ambiente propício para falar sobre isso, pois em meados do século XIX, após a publicação do livro, os ateus assim começaram a falar abertamente sobre a sua crença ateísta, levando isso para o meio acadêmico. Pois é interessante, né, que Darwin, quando ele escreveu esse livro, era simplesmente apenas uma teoria dentre várias teorias que outros cientistas também divulgavam naquela época. Verdade. Exatamente. Como uma possibilidade de criação do mundo, de evolução das espécies. Então, era apenas uma teoria. Porém, alguns, como vários, né, cientistas, começaram a pegar aquilo e difundir, e tomar como verdade, isso se expandiu e até hoje é tomado como verdade. Todo o pensamento. E virou a base de toda a estrutura curricular, de todas as escolas, das faculdades, e o pensamento é a teoria principal aceita, né? Inclusive, eles nem dizem que é teoria, eles aceitam como fato. Mas nós precisamos lembrar que lá atrás foi escrito como teoria e hoje permanece sendo teoria. Porque nós sabemos que essa não é a verdade. A verdade é o que está na Bíblia, que Deus é o criador de todas as coisas. E até aquele momento histórico, a crença era do criacionismo. Exatamente. Todo mundo cria no criacionismo, até essa teoria surgir e todo mundo tomar como verdade. É verdade. Porque justamente, até chegar naquele momento, era comum o ensino da Bíblia e do criacionismo. Não existia ninguém que falasse contra isso. Pudesse contestar, né? Não havia contestação. Exatamente. Até por causa, né, de vários processos culturais, políticos que aconteceram aí durante esses séculos, foi tirando cada vez mais o poder da Bíblia, da igreja, né, e da verdade de dentro da sociedade, do entendimento da sociedade. Mas nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas de forma planejada, de forma ordenada e com o poder da sua palavra. Então Deus disse, haja e ouve. Deus disse, faça e ouve também. Então, as coisas não evoluíram do nada, mas Deus que criou todas as coisas do absoluto nada, não é mesmo? Glória a Deus. E agora, em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Qual seria o significado desse texto? Então, Larissa, esse texto, ele refuta aquela ideia, né, de que a criação foi feita de algo existente. Que no caso aí, vamos pensar assim no evolucionismo, né, que de uma criatura, de um ser, aquilo vai evoluindo, vai se transformando, vai se aperfeiçoando, então até chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Mas aí esse texto ele está dizendo, né, que Deus fez todas as coisas daquilo que não é aparente. Quando a gente se aprofunda um pouco mais nessas ideias, os teólogos, né, cristãos, eles gostam de uma fórmula muito interessante, que diz assim, 6 pontos. Primeiro, Deus criou todas as coisas, é o primeiro ponto. Segundo, por sua livre vontade. Então, quer dizer, se Deus criou pela sua livre vontade, nós estamos neste mundo e a criação existe pela vontade de alguém. Então, ela não está aqui de maneira assim, por acaso, aleatória, né? Terceiro ponto, ele criou através da sua palavra. O poder dele foi tão grande que ele abriu a boca, pronunciou as palavras e tudo foi se formando. Terceiro. Quarto ponto, ele criou do nada. Essa expressão do nada, né, tem uma expressão que os teólogos gostam de usar, né, em latim, que fala-se que é a expressão ex nihilo, né? E essa expressão ex nihilo significa do nada. Deus criou todas as coisas do nada. E quinto ponto, ele criou em 6 dias. E o sexto ponto, ele criou tudo muito bom.
Então, nós temos na Bíblia, né, digamos assim, uma explicação completa, sobrenatural e racional também. Porque a Bíblia é sobrenatural, mas ela também é racional. Então, Deus criou todas as coisas por sua livre vontade, através da sua palavra, né? Criou do nada, criação ex nihilo, em 6 dias, e tudo muito bom. Então, vamos pensar assim, está fechado, está completo. O que nós precisamos fazer é crer na palavra do Senhor, na poderosa palavra dele. Exatamente. E a Bíblia, ela nos traz essa resposta completa, né? Diferente de outras teorias que nos trazem respostas, mas pela metade. Tem coisas que a teoria da evolução não explica. Tem coisas que outras teorias que foram criadas também não explicam. E existe também o entendimento entre esses cientistas, né? Que tudo se originou a partir do Big Bang, que foi uma grande explosão cósmica, né, que seria o início de todas as coisas, e a partir daí que as coisas começaram a se evoluir. Mas como que você entende essa diferença, né, entre o Big Bang e entre um mundo que foi criado intencionalmente por Deus, como, por exemplo, o salmista descreve no Salmo 104? Então, o Salmo 104 é um salmo maravilhoso, né? Então, vamos colocar aqui algumas questões. Primeiro, o universo, né, assim como toda a criação, ele não é resultado de um acaso, ou seja, de uma explosão cósmica, como afirma, por exemplo, a teoria do Big Bang, né, que foi elaborada no início do século XX. Então, o universo não é uma obra impessoal. E isso está muito claro quando você observa, né? Eu não sou cientista, acredito que vocês também aqui não sejam, mas as cientistas que observam, né, o universo, o céu, as galáxias, as estrelas, né, e eles não têm como explicar, isso, como que essas coisas surgiram. Né? Por que não tem como explicar? Simplesmente porque eles não querem reconhecer que Deus criou. É tão simples, é tão fácil entender isso, né? Porque eu já ouvi assim, que o Sol, por exemplo, o Sol está distante da Terra justamente numa distância que, se ele tivesse um pouquinho mais próximo, a Terra ia se derreter. E se ele tivesse um pouquinho mais longe, a Terra iria congelar. Mas ele está na distância milimétrica. Quem colocou o Sol ali naquele lugar, naquela posição? Não dá para ser por acaso. Não dá para ser por acaso. Então não dá para, vamos pensar assim, não dá para engolir essas teorias, né, que tiram Deus do centro das coisas, né, e começam a somente especular. Esse salmo, ele é interessante também, que ele fala da perfeição da criação, né? A criação de Deus, ela é perfeita. E parece assim que esse selo de perfeição tem a assinatura de Deus ali. Sim. Entendeu? Então, quando você vê uma coisa perfeita, você pensa, olha, quem fez isso aí? Quem é o autor? Né? Então, Deus deixou a assinatura dele nesse universo. Né? E uma das assinaturas é a assinatura da perfeição. É tudo muito perfeito. O Salmo 104, ele fala sobre isso aí. Então, Larissa, vamos concluir aqui dizendo o seguinte, que a beleza, a perfeição e o propósito de cada coisa criada revelam a obra de um Criador. Então, você não pode analisar, né, o universo, o homem, o corpo humano, né, todas as coisas criadas, se você vê em tudo isso aí, beleza, perfeição e propósito. E você simplesmente achar que é tudo aleatório. Tudo aleatório. Tem uma ilustração que diz assim, você sobe numa montanha, pega milhares e milhares de letras e joga para cima. Milhões de letras, joga para cima. Essas letras vão voando e quando caem no chão elas formam um livro, né, com várias... É você crer, por exemplo, né, que o mundo foi criado de maneira aleatoriamente. Então, quer dizer, é verdade. Não dá para aceitar essa explicação. E aqui na nossa igreja, nós temos um pastor, nosso pastor Jairo, que ele constantemente fala sobre isso, prega sobre isso. Inclusive, nós temos uma série de mensagens aqui no canal sobre o criacionismo, a criação de todas as coisas. E agora nós vamos para um bate-papo com o nosso pastor. A paz do Senhor, Juvenis! Hoje eu tô aqui com o nosso pastor Jairo
para um bate-papo sobre criacionismo e evolucionismo. É muito legal estar com vocês nesse bate no papo, com a Larissa, com essa blusinha da vovó. É muito legal mesmo. Gente, ele está zoando a minha blusinha, mas tudo bem, vamos dar continuidade no nosso bate-papo aqui. Pastor, então a gente está falando sobre criacionismo e evolucionismo. Por que existe um debate tão forte entre essas duas vertentes? Esse debate inexistia antes de Charles Darwin publicar o seu livro A Origem das Espécies, em 1859. Por quê? Porque esse livro trouxe uma certa argumentação para aqueles céticos que não gostavam das escrituras. Então, o debate surge por causa do ateísmo e do ceticismo. Então, aqueles que queriam se opor às escrituras, e agora tinha uma vertente teoricamente científica, embora nunca foi provada, mas a base do debate é o ateísmo, é o ceticismo. Não é ciência, já que não há prova científica nenhuma de que a evolução é verdadeira. E o senhor acredita que a fé e a ciência podem coexistir? Por exemplo, como que seria essa relação no caso do evolucionismo e do criacionismo? Tem como os dois coexistirem? Bom, primeiro, toda verdadeira ciência só pode existir se estiver andando de mãos dadas com a verdadeira interpretação das Escrituras. Embora a Bíblia não seja um livro de dados científico, ela é ciência pura, porque ela é a palavra de Deus. Quando você lê o relato da criação, ele é extremamente científico. Você não consegue ler, embora a linguagem é muito simples, é escrita para pessoas simples entender, mas a linguagem é coerente, não contraria as escrituras. Você vê Deus criando primeiro o espaço, depois a matéria, e depois Deus criando a luz, e a luz dando forma a tudo, criando a expansão, criando o céu. Tudo é criado numa ordem lógica. Sim, você não, ou seja, a coerência mostra que quem está criando é demasiadamente inteligente. Então, uma ciência em tudo, não há nada na escritura que contraria as escrituras. Não há absolutamente nada. Seja a ciência histórica, seja a ciência exata, seja a ciência social, toda ela se encaixa perfeitamente. Então, toda verdadeira e boa ciência vai sempre estar andando de mão dadas com a verdadeira e boa interpretação das escrituras. Agora, não há como conciliar o evolucionismo com o criacionismo. Existe aí hoje uma tendência forte no meio teológico, mas isso é um equívoco. É o chamado evolucionismo teísta, de que Deus conduziu os processos da evolução. Isso é um contrassenso. Embora muitos livros, inclusive escritos por teólogos ortodoxos, que admite essa falsa ideia. Mas se você admitir a ideia da evolução, você terá que admitir a ideia do tempo profundo, a ideia dos 13 bilhões de anos aí da evolução para chegar àquilo que a gente tem hoje. Então isso é inaceitável. Por quê? Porque esse tempo profundo é pura especulação científica e não há nenhuma base real para se afirmar isso, conforme grandes PhD da física e de outras áreas da ciência. Pastor, e como que as evidências científicas dos fósseis, por exemplo, os fósseis de dinossauros, se encaixam no criacionismo? Primeiro, nós temos um problema na datação dos fósseis. Você vê, dizem que os dinossauros viveram há 65 milhões de anos atrás. Isso é um problema porque você não tem base para provar e nenhum método seguro para calcular uma idade dessa. Terceiro, você precisa fazer uma ordem na sequência da criação. Por exemplo, se os dinossauros existiram há 65 milhões de anos e se as gramináceas, como o arroz, foi criado 20 milhões ou 12 milhões de anos antes de chegar ao tempo do homem, você tem um problema, porque você já encontrou o dinossauro com o estômago cheio de arroz. Então, cada hora a ciência se contradiz. Agora, as grandes evidências têm provado que o cálculo dos fósseis está em estado errado. A Mary Swayze, que era uma cientista agora americana, há poucos anos atrás, encontrou um fóssil que até sangue e carne tinha nesse fóssil. Ela dizia que quando ela cortou, o osso já chegou cortado, porque ela foi do helicóptero, até brigou com os caras que transportaram, havia cheiro de morte, E ela foi lá, pegou o sangue, jogou os aditivos, o sangue voltou como se tivesse sido tirado naquela hora. E provou que aquele fóssil não era tão antigo como se esperava que fosse.
Então, o embuste da idade dos tempos antigos do dinossauro é mais uma farsa da ciência evolutiva. Aonde estão os dinossauros? No tempo das Escrituras. O livro de Jó descreve perfeitamente o Belmonte, né? Que é um ser de patas grandes, de pulmão grande, que respira e ele come nas alturas dos montes. Descrição de dinossauro. Do dinossauro. A palavra dinossauro foi cunhada em 1919, que é Largato Grande, em 1859, né? Por um cientista que começou a estudar os fósseis. Então, datar os fósseis nessa idade não é razoável, não tem base científica e nem método para isso. Pelo contrário, quando se analisa isso, as tendências é sempre de que seja mais recente. Por exemplo, havia dinossauro no dilúvio? Havia. Um dinossauro pequeno é o tamanho de uma ovelha, né? Então, os dinossauros pequenos foram para lá. Nós temos relatos, né, de vários homens, como Marco Polo e tantos outros, né, encontros de animais gigantes que são descritos como os dinossauros. Foram extintos por causa da caça? Talvez exista alguma forma em um lugar desconhecido? Sim. Mas até que não se encontre, não há base alguma para poder dizer que esses fósseis... Né? Outra coisa, né? Dizia que o homem vem muito tempo depois. Né? Hoje nós temos pegadas de homens e dinossauro no mesmo campo geológico, mostrando mais uma vez que a ciência estava errada nisso. Tem mesmo pinturas rupestres, né, onde tem imagens de dinossauros junto com os seres humanos. Provando que isso já existe, né? Viveram juntos. Mas por quê? A ciência precisa muito desses dados a fim... Por exemplo, a ideia de que uma chuva de meteoro, de elementos pesados que vem, destrói o dinossauro. Já imaginou, se uma chuva dessas de meteoritos ou meteoros gigantes destruiu a vida na Terra, ela seria capaz de deslocar o eixo da Terra. Né? Porque se pode destruir animais tão grandes e poderosos, segundo, por que então não destruiu animais pequenos? E você encontra dinossauros hoje, né, com mosquito agarrados a seus... e outros animais pequenos que nós conhecemos hoje, agarrado a seus ossos, a seus fósseis, mostrando que foram fossilizados. Você tem hoje tremendos dinossauros mortos em inundações. Você vê lugares com mais de 1.000 ou 20.000 fósseis de dinossauro, junto com fósseis de animais, leão, baleia, e homens juntos, aves que nós conhecemos. E você não tem nenhum outro animal que não seja os animais que nós conhecemos, né? Eram animais que tinham os mesmos tipos de órgãos que tem qualquer animal, que tinha carne como nossas carnes, e eram animais criados por Deus. Mostrando mais uma vez que essa é uma farsa da ciência que, infelizmente, é ensinada nas nossas universidades por pessoas que acreditam em livros que, infelizmente, foram escritos com base em uma visão ateísta e cética. Amém. Muito interessante ouvir um pouquinho, aprender um pouco mais sobre isso, e a gente vê que a gente precisa sempre ficar com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Muito obrigada, pastor, e ficamos por aqui. É um prazer estar com vocês, e muito mais prazer é ter um fóssil aqui na nossa aula de hoje, que é a blusa da Larissa, que é da avó dela, que já, bem antiga. Isso aí, gente, relíquia. 65 milhões de anos atrás. Muito bom esse bate-papo aí com o nosso pastor. E agora, Juvenis, nós vamos para um momento assim, uma dinâmica, vamos dizer assim. Eu gosto de dinâmica. É quase que um quiz, mas não é exatamente o quiz da aula. É uma preparação, isso aí. Nós vamos fazer uma dinâmica com vocês de falso e verdadeiro. Então, vão aparecer aí na tela algumas frases e vocês vão colocar no chat se é verdadeiro e se é falso, e nós vamos comentar aí, vocês podem comentar também. Então a resposta é verdadeiro. A natureza traz marcas não de uma evolução, mas de um criador inteligente. Inclusive, é utilizado até essa expressão, né? O design inteligente. Porque em todas as coisas na criação existe uma marca que, de fato, é a marca do criador. E eu trouxe aqui algumas curiosidades, né, que reforçam para nós sobre a complexidade e a perfeição de algumas coisas que foram criadas. Então, vamos começar falando sobre a grandeza do universo.
Atualmente existem bilhões de galáxias e cada galáxia tem trilhões de estrelas. Meu Deus. E sabe o que é incrível? Que a Bíblia fala que Deus conhece cada estrela pelo nome. Glória a Deus. Então imagina, ó, existem bilhões de galáxias. Dentro de cada galáxia, trilhões de estrelas. E Deus sabe o nome de cada uma e criou cada uma delas. E só na nossa galáxia, na Via Láctea, onde nós estamos, existem mais de 100 bilhões dessas estrelas. Então é algo quase que infinito, né? Algo surreal. É surreal. E a Terra? A Terra, como o meu pai já falou aqui, a Terra está posicionada num lugar onde é milimetricamente calculado. Se fosse um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não daria certo. E além disso, a Terra, ela gira ao redor do Sol. O movimento de rotação e translação que a Terra faz é um movimento que é milimetricamente pensado. É como se fosse um relógio. Ele é muito bem encaixado. Então, se a Terra girasse 1 milímetro a mais do que ela gira, na velocidade que ela gira, as coisas também não dariam certo, a gente não teria condição de sobreviver na Terra, mas ela gira exatamente da forma como ela deve virar. E agora, uma outra marca que está em nós, a marca do DNA. Gente, ninguém tem o DNA igual um do outro. Deus, ele colocou uma marca específica em cada um de nós. Apesar de terem partes do nosso DNA que são semelhantes, mas não existe ninguém que tenha o DNA exatamente igual ao seu. E se a gente fosse pegar a informação contida dentro de uma molécula de DNA e desenrolasse ela, seria tão comprido quanto 2 metros. Imagina, você pegar uma célula, pegar uma molécula de DNA de uma célulazinha do seu corpo e desenrolar toda a informação. 2 metros. E a última informação interessante que eu trouxe aqui é sobre o nosso cérebro humano. O nosso cérebro tem uma engenharia perfeita. Existem bilhões e bilhões de neurônios e cerca de trilhões de conexões sinápticas que acontecem no nosso cérebro. Então, para a gente funcionar, para a gente pensar, existem várias conexões acontecendo ao mesmo tempo com as células que estão lá dentro. E olha só que interessante, o número de conexões que o cérebro humano consegue fazer nas células é um número maior do que as estrelas da Via Láctea. Meu Deus. Então, o nosso cérebro consegue ter conexões que são muito maiores do que o número das estrelas. Olha só foi tudo tão que coisa pensado, tão perfeita. perfeito. Foi lindo. Exatamente. Deus ter pensado nisso. Bem, a resposta é verdadeiro. Então a Bíblia, ela traz sim relatos, né, fidedignos sobre a criação, e nós podemos confiar no relato de Gênesis 1 e 2. Tem algumas pessoas que até tentam falar contra, né, o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, dizendo que aquilo ali é um romance, é um poema, e não são fatos, né? Então, eles tentam, de toda forma, né, falar contra as Escrituras. Mas nós sabemos, né, que Deus, através da sua palavra, ele nos mostra a verdade. E a Bíblia, né, ela, segundo o Salmo 119, ela é a luz para o nosso, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? Então a Bíblia, ela nos aponta direções. Então, quando as Escrituras trazem, né, um relato da criação, dos 6 dias da criação, né, e do relato perfeito de Deus, conforme a gente já comentou aqui, então ela nos mostra a verdade absoluta. Então nós podemos crer, nós podemos confiar que nós temos um conhecimento, digamos assim, seguro. Agora, isso não significa também que a gente seja contra a ciência. Nós não somos contra a ciência. Nós não cremos na teoria da Terra plana, como diz o outro aí, né? Não cremos nessas coisas, nessas bobagens. Nós cremos na verdadeira ciência. E nós cremos que verdadeiros cientistas se levantam. É verdade. Né? E naquilo que a ciência
tem avançado e pode ajudar o ser humano, nós também cremos. Né? O que nós não cremos é quando eles pegam teorias, né, e tentam vender isso como se fosse a verdade absoluta. Como, por exemplo, né, a teoria do evolucionismo. Até porque muita coisa que a ciência descobre hoje está na Bíblia há muitos anos, né? Então, é mais uma prova de que a Bíblia é real e a gente pode sim confiar nos relatos que estão lá. E importante isso aí que você falou, Maria Clara, é que a própria ciência, ela não afirma que ela tem a verdade absoluta. A própria ciência. Tanto é que eles apresentam, né, as teorias e depois eles vão continuando investigando e aperfeiçoando. E às vezes eles mudam tudo, alteram tudo. Olha, não é mais assim. Tem hora que eles mesmos batem cabeça. Então, mas eles sabem que é assim. Própria Então, teoria. a ciência não tem a última palavra e não é a verdade absoluta. Sim. E a resposta é falsa. A teoria do evolucionismo e o criacionismo são excludentes. Elas são contra uma outra porque o evolucionismo diz que todos os seres vivos demoraram bilhões e bilhões de anos para evoluir e se tornar o que são hoje. E o criacionismo diz que nós fomos criados perfeitos, como nós somos hoje. Tudo que Deus fez era bom. Então, elas são excludentes. Existem alguns cristãos, inclusive, que acreditam numa teoria que é chamada do teísmo evolucionista, que são pessoas que acreditam que Deus criou todas as coisas, mas elas tentam misturar um pouquinho de teoria da evolução junto, né? A gente até conhece um doutor que ele acredita nisso aí. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje, com um convidado super especial, eu vou pedir para que ele mesmo se apresente. Muito prazer. Eu sou o Dr. Faruq. Hoje nós iremos fazer algumas perguntas teológicas para ele. Então, vamos lá. Dr. Faruq, qual o seu entendimento sobre a origem do mundo e da humanidade? Bom, a minha perspectiva como um teólogo, um grande estudioso da fé e das ciências, é de que Deus criou o universo e a vida humana por meio de um processo. A evolução, conforme o grande, esplendoroso Charles Darwin, que descreveu no livro A Origem das Espécies. Então, o Dr. Faruq se declara um evolucionista? De certa forma, sim, claro que sim. Mas é melhor chamar-me de um teísta evolucionista. E o que é um teísta evolucionista? Ora, sou eu. Mas, brincadeiras à parte, um teísta evolucionista é alguém que crê em Deus, mas também crê na evolução. E eu estou muito seguro de que a melhor forma de explicar a origem do universo e todas as coisas é unindo a fé e a evolução. Então, eu, Dr. Faruq, o homem considerado mais inteligente de toda a face da Terra, vejo a evolução como uma ferramenta usada por Deus para trazer a diversidade de vida que nós vemos hoje. E outra coisa, o teísmo evolucionista possibilita harmonizar a criação com as novas descobertas
científicas. Se o evolucionismo está correto, como explicar o relato bíblico da criação e também o primeiro casal, Adão e Eva? Gênesis 1 e Gênesis 2 isso aqui é aula de teologia. É uma narrativa. Um minuto. É uma narrativa simbólica que representa a maravilhosa criação. Inclusive Adão e Eva, que são apenas figuras representativas. Sabemos que eles nunca e jamais existirão. Então vimos aí, né, que o teísmo evolucionista é uma forma de você harmonizar as escrituras com o evolucionismo. E isso a gente sabe que não dá certo, não funciona. E a resposta dessa afirmação claramente é falsa. A gente sabe que, até o pastor aqui mesmo falou, que a verdadeira ciência e Deus andam lado a lado. Então, os cientistas até um cientista mesmo muito famoso que a gente conhece, que é Isaac Newton, era cristão. Então, nem todos os cientistas são adeptos à teoria da evolução. A gente tem também brasileiros, cientistas famosos brasileiros, que são cristãos, que acreditam na verdadeira ciência, que Deus criou todas as coisas perfeitamente. Também temos Marcus Eberlin, que é um pesquisador químico, que não se rendeu à teoria evolucionista. Então, a gente pode abranger a ideia cristã a vários outros cientistas. Muito bem. Quem sabe um dos juvenis não pode ser um próximo cientista, um futuro cientista, que vai defender... Um ganhador de um Nobel, né? Um prêmio Nobel. Quem sabe? Nós precisamos de cristãos de verdade nesse meio. Chegamos, então, aqui ao final da nossa EBD. E, para concluir, queremos dizer que a palavra de Deus afirma que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esta é a nossa crença. Esta é a nossa fé. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Portanto, o homem ele não evoluiu de outras espécies, mas ele foi feito do pó da terra, né, e recebeu o fôlego de vida do próprio Criador. O próprio Criador soprou nele o fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Além disso, o Senhor nos fez com uma parte material, uma parte física, e uma outra parte imaterial, né? A nossa alma, o nosso espírito. Segundo, 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, além da parte física, tem também a parte imaterial, da qual compõe o homem. E também Deus criou essa parte. Então, como os evolucionistas explicariam a presença da alma e do espírito se não fosse pela criação divina? Então, vamos continuar crendo nessa doutrina maravilhosa. E vamos continuar crendo nas Escrituras. Né? Vamos continuar crendo no criacionismo bíblico. Né? E, aliado à verdadeira ciência, à boa ciência, nós podemos, então, né, ter vários entendimentos e explicações sobre a nossa existência aqui neste mundo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E também nós chegamos numa parte importante da nossa aula, que é a parte da oferta. Está aparecendo aqui o QR Code do Pix, do PicPay, a conta bancária da igreja. E também nós temos a campanha dos 1000 valentes, que foi feita para nós adquirirmos esse espaço de forma definitiva. Amém. Faça parte dessa história conosco. Amém. Glória a Deus.
E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. E vamos para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: conforme a lição, qual é a verdade sobre a origem do mundo e da humanidade? Alternativa A: o mundo foi criado por uma explosão cósmica. Alternativa B: o mundo e a humanidade se originaram por meio de processos evolutivos. Alternativa C: Deus criou todas as coisas, conforme afirma as Escrituras. Ou alternativa D: não há uma resposta clara sobre a questão das origens do mundo e da humanidade. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa C de Cristo, que é: Deus criou todas as coisas conforme afirma as Escrituras. Segunda pergunta: a quem é atribuída a teoria da evolução? Alternativa A: Albert Einstein. Alternativa B: Charles Darwin. Alternativa C: Robert Darwin. Ou alternativa D: Karl Marx. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a letra C, Robert Darwin, meus parabéns porque você errou, porque na verdade a resposta certa é a B, Charles Darwin. Terceira pergunta: qual a relação entre a teoria da evolução e o criacionismo bíblico? Alternativa A: eles se complementam e podem coexistir. Alternativa B: eles são fundamentalmente opostos um ao outro. Alternativa C: ambas as teorias concordam sobre a criação do universo. Ou alternativa D: nenhuma das respostas anteriores. Vamos lá? Responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido aí no chat e tenham lotado com a letra B, que é a resposta correta. Eles são fundamentalmente opostos um ao outro. Quarta e última pergunta: que evidências apoiam a doutrina da criação divina? Alternativa A: a complexidade dos seres vivos e de seus órgãos não poderia surgir do acaso. A beleza e propósito da criação indicam a existência de um criador. Alternativa B: o registro fóssil dos dinossauros. Alternativa C: as teorias propostas pelos cientistas. Ou alternativa D: observações feitas por Charles Darwin. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido aí. E se você é aquela pessoa que vê a maior resposta e diz que é ela, meus parabéns, você acertou. Porque a resposta certa é a A. A complexidade dos seres vivos e de seus órgãos não poderiam surgir do acaso. A beleza e propósito da criação indicam a existência de um criador. Foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que tenham acertado as perguntas e também tenham entendido um pouquinho mais da nossa aula. É isso, fique na paz e tchau! Soberano Deus, eterno Pai, eu agradeço, Senhor, por mais essa aula, mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando o Senhor e conhecendo a Tua Palavra. Te peço que essa palavra venha achar, Senhor, terreno fértil em cada coração de cada juvenil e cada visitante que estiver assistindo essa aula. Abençoe-nos, esteja conosco e abra nossa mente, Pai, para que nós venhamos lutar contra as mentiras do mundo. Em nome de Jesus, amém. Ai, meu Deus! Em nome de Jesus. Isso fica aqui. Em nome de Jesus, amém. 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 Tchau.